Bom dia. Nesse dia abençoado em que nós cristãos comemoramos a Páscoa, o ressurgir do nosso Mestre amado Jesus, nós escolhemos o tema do surgimento do Espiritismo, pois Ele mesmo nos houvera prometido um Consolador, e eis que Ele volta à terra. Ó bendito que semeia livros, livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. O livro em América, Castro Alves. Então, nessa manhã, nós convidamos a todos para fazer uma viagem regressiva no tempo e no espaço. Nós vamos fazer uma curta visita à antiga Paris do imperador Napoleão III. E para isso a gente vai fazer como? Vamos tomar agora o nosso avião da fantasia e vamos ser impelidos a jato pela força do nosso pensamento. Imaginemos então que nós estamos chegando à França. Desçamos no Boulevard des Italiens. O dia é 18 de abril de 1857. Era noite de 17, hoje é 17 de abril. E o que aconteceu na noite de 17 de abril de 1857? Era noite de abril, 17 de abril de 1857, em Paris. E o professor Hipólito Léon Denis Rivail tem dificuldade para dormir, porque o que vai acontecer no dia seguinte seria de significação transcendental que ele jamais sonhara realizar. Agora ele estava lá recordando quando a sua mãe e o seu pai, ele que era filho único, combinaram de levar ele para Yverdun, na Suíça, para que ele pudesse então ter aulas com o emérito apóstolo da pedagogia moderna, Henrique Pestalozzi. Não poderia o professor imaginar sequer que um dia ele ficaria imortalizado nas páginas da história como o grande herói da Era Nova. E agora amanhece, 18 de abril de 1857. É um sábado de primavera na Europa. E o que será que aconteceu no dia 18 de abril de 1857? Como a gente é curioso, a gente fica pensando o que será que se deu naquela manhã. O que será que aconteceu naquela tarde gloriosa? E como será que se encerrou essa noite? O que aconteceu na manhã do dia 18 de abril de 1857? Na Galeria de Orleans, número 13, no Palácio Royal, Paris, local onde se situava a livraria Edentu, um portador entra, transportando para o interior da loja vários pacotes. Os pacotes então estavam envoltos, amarrados, empacotados, com um papel grosso, e tendo numa das faces uma etiqueta branca, com o frontispício impresso de um livro. E o bilhete computava, tudo na mão, computava a entrega, que apontava o total de 1.200 volumes. Após a abertura de um dos pacotes, um dos exemplares da capa de cor cinza mostrava o título da obra recém-recebida, o Livro dos Espíritos. E agora a senhora Dentu, que desde que o professor havia conversado ficara viúva, agora a senhora Dentu conversava com o seu filho a respeito da obra. Reclamava ela que não tinha ficado satisfeita com a qualidade da impressão, com a gráfica. Mas o filho fala para ela que leu a obra e que considerava a obra, já que haviam saído algumas sobre espiritualismo, o trabalho mais sério já realizado na França até aquele momento sobre os espíritos.
providenciaram então eles, naquela manhã, a remessa do pacote para a residência do professor, do nosso codificador. Outros foram para o livreiro, enfim, para o editor. Mas o que aconteceu na tarde do dia 18 de abril de 1857? Vamos ver a trajetória possível, agora com o Google tem como fazer, a trajetória que percorreu o codificador. É claro que nós agora vamos falar do trajeto realizado por Kardec, da sua casa até a livraria. Morava eu por essa época na Rua dos Mártires, número 8, no segundo andar, ao fundo. Interessante. Ele que fora mártir quando Jan Hus, agora mora na Rua dos Mártires, número 8. E aí está a possível trajetória feita pelo professor por imagem satélite. Vocês vão me perdoar o francês, porque realmente não é a nossa língua. Kardec sai do prédio, pega a Rua Flechier, ao lado da Igreja Notre-Dame, depois a Rua Chateauneuf, à esquerda, chegando ao Place Rosude. Então vamos percorrendo junto com ele, imaginando, nesse instante que ele passa por as ruas, a sua emoção, pensando nós agora aqui, o que será que passava na cabeça do codificador? Igreja de Notre-Dame, a Rua dos Mártires. Uma curiosidade é que esse apartamento ainda existe. O Oceano, que vocês conheceram, que é o pesquisador, foi. Hoje tem um pessoal que mora lá que é turco, cobraram para ele para entrar, ele entrou. É uma pena porque está destruído, tem caixotes. Quer dizer, deveriam, se alguém tivesse condição, né, até de adquirir algum espírita. Pois é, se trata de um patrimônio, é uma história para nós. E ele vai prosseguindo, pois ele tem o objetivo, chegar até a livraria. Vamos acompanhá-lo aqui pela projeção. Está se aproximando ele da livraria de Edentu, Rua Richelieu, em frente à Biblioteca Nacional, o monumento. E aqui é uma pintura de 1863, já aos jardins do Palácio Royal. 2006, um pouquinho mais atualizada. Passagem da Place Royal, onde termina a Rua Richelieu. E dando acesso agora já para as galerias à vista de cima. A galeria, o pátio interior das galerias. E ao fundo, no vértice, está a entrada para a Galeria de Orleans. Olha ali a plaquinha. Atrás dessas colunas está a Galeria de Orleans, cujo nome está na placa fixada na coluna. Galeria de Orleans em Paris em 1830. A primeira edição francesa, então, do Livro dos Espíritos foi lançada aí na loja número 13, em 18 de abril de 1857. Finalmente, Allan Kardec chegou à livraria Edentu. É recebido lá por um funcionário. O gerente, o Clement, ele está entusiasmado, ele quer contar as novidades para o professor, mas ele começa a falar que alguns foram vendidos já, mais de 50, então ele já está animado, dos 1.200, mais de 50, a hora que o professor chega, já tinham sido vendidos ou presenteados. E o interessante é que estavam cumprimentando o professor ali, e dentro da livraria tinha um funcionário que tinha vidência. E quando ele vê o professor, ele vê um grupo de espíritos próximos a ele, vestidos, caracterizados à época, a moda da época, e que acenavam e diziam a um até breve. Agora Clement, o gerente, tem de falar que estava lá um amigo do professor, que era justamente o Barão de Poté. O Barão de Poté magnetista, então Kardec também fora por mais de 30 anos, magnetista. Lá estava ele e ele estava curioso, porque quando ele vê o livro, não estava escrito Hipólito, estava escrito Allan Kardec. E ele agora, o Barão, queria saber quem era esse autor desse livro. E o Clement, na sua inocência, fala agora para o professor. Eu disse a ele que é H. Denizar, que era o nome de guerra de Kardec na escola mesberiana. E então,
nós sabemos, né, que ele escolheu um pseudônimo para não confundir com as outras obras que ele já tinha na sua área de professor, de pedagogo. Então ele colocou o pseudônimo de Allan Kardec. E ele falou o seguinte: olha, não vou achar ruim, sou conhecido como H. Denizar, quem sabe ele até coloca uma nota aí no jornal que eles fazem sobre magnetismo, mas eu quero ficar conhecido mesmo como Allan Kardec. Muito bem, ele saiu da livraria. E aí eu vou perguntar para vocês aonde ele foi quando ele saiu. Ele sai da livraria alegre, com um exemplar na mão. E agora nós vamos ficar sabendo o que Kardec fez, provavelmente depois do almoço, na casa dele. Nós somos curiosos, né? O Allan Kardec, o professor Hipólito Leão Denis Rivaio, estava lendo o jornal. E nesse jornal tinha uma nota de que estaria ali, em Paris, Lassagne, George Sand, Aurora Dupin. Lassagne, ela era conhecida porque ela fazia críticas, ela era crítica de teatro, enfim, ela foi para assistir uma peça. Mas o interessante é que Rivaio e Lassagne eram velhos conhecidos, desde os tempos de estudo do magnetismo, bem como conversavam sobre aquela onda que teve das mesas girantes, sobre os acontecimentos. Hoje, talvez naquela época poderia ser uma conversa frívola, hoje de um valor inestimável para nós, porque foi daí que surgiu a nossa doutrina. Mas há um precioso relato que Sueli Caldas Schubert nos passa, que ela ouviu nada mais, nada menos do que no nosso querido Francisco Cândido Xavier, que eu vou passar para vocês. E foi assim que, andando pelas ruas de Paris com o primeiro exemplar do livro nas mãos, o professor avistou a carruagem de Lassagne. Conheceu, acenou para ela, ela parou, cumprimentaram-se. E então ele diz: venha oferecer, olha que momento grandioso, o primeiro exemplar do Livro dos Espíritos. E ela retrucou: ah, professor Denizar, ela chamava ele assim, eu sei das suas pesquisas sérias, verdadeiras, eu mesmo sou testemunha. Ela passa a contar que nem nós, quando encontramos alguém que sabe que somos espíritas, e já começa a falar o que acontece em casa, né? Barulho, é vulto, é sonho, enfim. Ela começou a contar o que acontecia com ela quando ela era pequena, que ela via vulto, mas que as pessoas não entendiam, então ela não comentava muito. O senhor professor está de parabéns. O professor agradeceu e olha o que ela disse: guarde para si o exemplar, da qual não sou digna. Nós hoje fazemos pouco caso, às vezes ele está até empoeirado lá no estante. Ela não quis, naquele instante, pegar o livro, mas ela pede para ele que ele mais tarde remeta o livro. E a 20 de maio do mesmo ano, Allan Kardec, então, endereçava o livro com uma carta, o Livro dos Espíritos. Madame Sand leu a obra com atenção e 3 meses depois ela responde: professor Denizar, gostaria muito de acompanhá-la, porque ela era uma crítica, ele queria no fundo que ela fizesse suas observações, mas aí como ela era ligada ao feminismo, ela achou que não seria prudente, e também não só isso, como ela era muito ocupada. Certamente poderei contribuir mais tarde. Conto com a sua compreensão, disse ela ao professor. 10 anos mais tarde, na edição de janeiro de 1867 da Revista Espírita, Allan Kardec comentaria as obras de Lassagne, os romances espíritas. E aí ele colocaria o seguinte: em Consuelo e na Confesse de Rudolf, da senhora George Sand, o princípio da reencarnação representa papel capital. O Dreg, da mesma autora, comédia, né? Há vários anos representado em teatro, Kardec também disse que o enredo é inteiramente espírita. Olha já o espiritismo na arte,
quando a gente recebe o Oceano aqui, que ele virá em setembro, na nossa região, falando dos filmes, dos documentários, olha lá, já na época de Kardec, ele fazendo análise, e o conteúdo da obra era espírita. Uma obra que encerrava pensamentos eminentemente espíritas. Allan Kardec e George Sand Lassalle novamente se encontrariam. Quando? Em 18 de abril de 1957. O ano não está errado, não. 1957. 100 anos depois daquele encontro nas ruas de Paris. Porque George Sand foi um dos espíritos de elite que compareceu à solenidade em comemoração aos 100 anos dessa obra. Levado a efeito na vida maior, teve uma confraternização, como amanhã também, com 160 anos, terá, com certeza. Basta a gente se ligar. Quem sabe aí a gente perceba esse festejo. E nós já começamos homenageando na data de hoje. Mas o tempo corre e à noite, então, o que será que aconteceu? Foi uma noite memorável. Porque na noite de 18 de abril, lá na Rua dos Mártires, número 8, o professor, agora, com sua esposa, num apartamento pequeno, vale dizer que então, para ele fazer uma recepção, poucas pessoas, em torno de 20 mais ou menos, convidados. E a família Baldin foi a primeira a chegar. Baldin são os pais das médiuns Julie e Caroline. E então vieram com as filhas para confraternização. E elas estavam felizes, porque o professor mandou para a casa delas um exemplar do livro. À tardinha, as meninas receberam o livro em sua residência. E então diz o pai que elas estavam alegres, porque nunca lhe acontecera algo assim. E a menina mais velha, Caroline, agradece Rivaio. Quanta bondade é sua, professor, por ter me enviado um livro já impresso. Jamais imaginei, olha como adolescente é, que levasse tanto tempo. Então o professor explica que ali em Paris estavam lotadas gráficas e que o livro foi então impresso numa gráfica, numa cidadezinha próxima, e por isso demorara quase 4 meses. Mas hoje a obra vem a lume. Olha só, as médiuns Julie e Caroline, agora no apartamento do codificador. Agora, disse a moça, eu me sinto aliviada, como que cumprindo um dever. E aí ela queria casar. E ela pergunta então se ela agora já poderia casar com o professor, se ela estava livre dos seus compromissos. Ele a olhava confiante, como um mestre venerável e estimado. Caroline, nos seus 18 anos, a quem o livro, e por que não dizer nós, devia tanto. Não avaliava sequer por sonho a gratidão era do autor pela sua colaboração. Caroline, então, disse, agora já posso então me casar? E Rivaio diz a ela, sim, pode. Sua tarefa está finda. E você, aprovada com distinção, Deus lhe dará, nesse e no outro plano, o prêmio de trabalhadora, desinteressada e útil. E você, filhinha, Julie, vai também casar-se? Ela iria completar 16 anos, até a minha filha tem esse nome, em homenagem a essa médium. Eu vou me casar em outubro, disse Julie para o Kardec. Aí se aproxima o pai, e aí eles começam a conversar sobre o título do livro, o Livro dos Espíritos. Por quê? Porque eles tinham combinado que o livro se chamaria Religião dos Espíritos. E agora o professor, o bom senso encarnado, começa a explicar. Mudei de ideia, porque a censura poderia se implicar com o nome.
E também porque os guias espirituais me disseram que seria apenas a primeira página dessa nova religião. E realmente então é assim que eu fiz. Mas tem mais um motivo para colocar esse nome. Agora ele passa a dizer que é o livro dos Espíritos, porque quem ditou foram os Espíritos, e que há um duplo sentido, porque o livro fala dos Espíritos. Então, veio dos Espíritos e fala dos Espíritos. Por isso que ele trocou o nome para Livro dos Espíritos. E o pai das meninas diz: compreendo esse duplo sentido. E isso, diz Kardec, então foi me inspirar. A senhora Rivaio vai receber outros visitantes. Olha que dia e que noite memorável. Porque agora chegam 3 pessoas inesperadas. A senhora Madame de Plemaision, quem não sabe a história e a ligação que ela tem com a doutrina, procure no YouTube ou nos livros. Mas ela vem porque ela era convidada. Mas ela traz outros convidados. Ela convidou outros. Rivaio então vai ao encontro dela, se cumprimenta, aos cumprimentos, né? E ela fala: eu tomei a liberdade de trazer comigo a família Dufault. Olha a importância dessa noite. Que desejava conhecer Gabi e você. Permita-me apresentar. E aí apresenta a Madame Dufault e apresenta alguém muito importante para a doutrina e para nós, a senhorita Hermance Dufault. Então é na noite de 18 de abril que ele conhece Hermance Dufault, a médium historiadora de quem já haviam falado para o professor. Hermance Dufault, então, colaborou como médium com Kardec na elaboração da 2ª edição do Livro dos Espíritos de 1860, que é a versão que nós utilizamos até hoje. Grande prazer as apresentações, a Dufault. E aí começa a falar que ela é uma das grandes espiritualistas da França, porque ela, com seus dotes mediúnicos, tem chamado a atenção da corte. E ela diz: obrigada, não tenho feito nada. E aí eles são apresentados e o Kardec, então, o professor, ele tem a preocupação de apresentar ela para as outras meninas também médium, para que ficassem ali conversando na saleta à parte. As mulheres gostam de conversar à parte. E assim se deu. Elas foram para o escritório. Seus convidados estavam reunidos quando o codificador, depois eu vou passar o livro para vocês da fonte, ele é riquíssimo. Ele fala todos os detalhes da roupa, inclusive as joias que a esposa do Kardec, a Gabi, usava, assim como, acho que por aí é fácil de fazer os filmes, né? Até os detalhes da madeira, dos móveis do Kardec. E ele coloca assim, em pé, junto à lareira da sala de jantar. Ali ele poderia ver todos, quem estava no escritório, quer dizer, ele tinha uma visão ampla. E ele chama a atenção, então, porque ele queria explicar o porquê da recepção e porque ele trocou também o nome e, principalmente, olha o bom senso, porque ele assinou sozinho a obra, já que todos ali tinham sido colaboradores. Aí ele começa falando que ele tinha muito mais pessoas a agradecer, mas que nem todos poderiam vir à confraternização, dada a estrutura do seu apartamento. Então ele foi justificar que a obra foi colocada com o seu pseudônimo para que ele tivesse exclusiva responsabilidade. Mas ficamos devendo muito a vocês que colaboraram. E aí ele começa a agradecer. Em primeiro, as famílias que abriram as portas. Imaginemos nós quantas reuniões. Cito as prezadas famílias Baldim, Rostam, não é Rustem, é Rostam, e Javete. Elas proporcionaram a gentileza de ceder as suas casas. Estiveram à altura da missão espiritual nos seus núcleos familiares. Assim como as meninas Caroline, Juliane, Ruth e Celine
pondo de lado, imaginemos hoje, os nossos adolescentes, né, tentando os compromissos, elas colocaram de lado todos os prazeres da idade, até mesmo os estudos e até mesmo os afazeres domésticos. Elas se prestaram, disse ele, durante mais de um ano, com máximo desinteresse material e a melhor distinção espiritual dos seus dotes mediúnicos. Como aqui estão amigos novos, já que os do For ali estavam, gostaria de declarar de voz alta, disse o codificador, que devo à mediunidade de Caroline e de Julie a essência dos ensinos espíritas contidos em o livro, e a mediunidade de Jafé a parte da revisão, que toda vez que ele tinha dúvidas, então os esclarecimentos necessários. Só depois de ultimada a obra é que os espíritos então foram ratificar alguns pontos, né? Ainda por sugestão dos guias, recorri a outros médios, então ele não tinha condições ali de agradecer a todos, mas ele fez aquilo que a gente estuda aí no ESG, na doutrina, a universalidade das informações para depois compor a obra. Então, foi pelo controle, disse ele, de muitos espíritos. Assim, devo favor a mais de 10 médios, mas sobretudo a Caroline e a Julie, fiquei devendo os maiores. Mas o livro é lançado, agora ele vai se explicar, sob a minha autoria, sob o pseudônimo céltico, sem nenhuma referência às pessoas amigas que colaboraram, e eu vou explicar, e é por isso que eu reuni vocês aqui. Resolvi afrontar sozinho as ondas de oposição que o livro vai suscitar. De um lado, pela revelação particular. Essa obra desabará sobre ela a tormenta dos interesses feridos. Soprarão os ventos da ira fanática, mas se quebrarão com estrondo as vagas dos princípios contrariados. Não devia, portanto, arrastar essas nobres pessoas ao infortúnio. Por outro lado, assumindo sozinho, posso a qualquer momento fazer as modificações necessárias, posso defender o livro sem o risco de uma eventual divergência de ponto de vista, quando junta muitas pessoas. E todos assentiam com a cabeça, concordando com o professor. Depois de concluída a revisão, vai contar ele, recorri ao conselho dos meus guias e a outros médiuns. Foi então que entrou outras pessoas, que além dos senhores Jafé e Hussein, médios intuitivos, me prestaram relevantes atenções. A senhora Canu, sonâmbula inconsciente, seu marido médium falante, Madame Laclerc, médium escrevente, médium falante e escrevente, a senhora Clemen, médium falante evidente, e a senhora Aline Carlotti, também falante e escrevente, e a Madame de Plemaison, que se tornou ultimamente auditiva e inspirada, a Madame Roger, clarividente. Então, se para a elaboração do livro dos Espíritos me limitei a ouvir os Espíritos, mais particularmente por meio de Julie e Caroline, tive a revisão e o controle da obra, o concurso de mais de 10 médiuns. Então resolvi assumir a autoria. E aí está porque nós, eu e Gabi, nós convocamos essa confraternização, esse ágape espiritual. Quisemos, no dia que é lançada a obra, o livro dos Espíritos, a filosofia dos Espíritos, base da religião do futuro, congratular com aqueles que colaboraram. E olha que interessante, ele convida todos para fazer uma prece,
Agora imaginemos nós a prece que Kardec fez. É claro que o tempo não nos permite, mas ele, quando começou a falar Senhor, reluziu um relâmpago. Aí todos se emocionaram. Senhor, apesar de nossa extrema fraqueza moral, ali ele já está o quê? Demonstrando a humildade. Atendemos o teu chamado, fomos amparados pela tua graça de dignificaste na base de 100 por 1. Humildes ficamos exaltados, ignorantes recebemos o clarão do conhecimento. Derramaste sobre nossos espíritos a água lustral de tua bênção, que limpa as máculas do passado e que fortalece a fé e enche o coração de esperança. Deste-nos uma túnica branca e, perdoando a nossa indignidade e indigência, convidaste-nos a sentarmos à mesa da Eucaristia espiritual para receber de ti, pela mão sacerdotal dos nossos guias, o pão que alimenta a alma e o vinho que a reconforta. E aí ele vai agradecer ao auxílio dos espíritos bondosos. Imaginemos, depois eu passo a bibliografia para vocês. Só que aí, o que acontece? Cada um dos convidados queria falar um pouquinho. E começa com o Carlotti, falando que em 1855 ele se encontra com o professor, fala das mesas e o professor não acreditou. Como assim? Mesa? Mesa não tem cérebro, né? Teoricamente não tem pensamento. Como que pode produzir um efeito inteligente? E aí ele, como magnetista e como estudioso, ele não acreditou. Mas aí ele conta que tempo depois, mais ou menos um ano depois, ele vai na casa do Carlotti, porque a Aline era médium. E o professor sabia. Chegando lá, ele pediu que queria conversar com ela. Entraram numa sala, trancaram a porta, ficou o pai, a mãe, a menina e o professor. E aí ele já achou estranho, ele pensou, será que ele tomou contato? Porque ele não tinha mais conversado com o professor. O que aconteceu? Ele pediu que ele precisava uma consulta com a médium. Mas antes ele pede para fazer uma prece. E então o Carlotti já viu uma mudança. Ele, como magnetista, agora já pede para fazer uma prece. E o Kardec, mais uma vez, faz uma prece e pede para que ela, então, se prepare com o lápis sobre a escrivaninha. E aconteceu algo inusitado. Porque o que ele pede nessa prece? Em nome de Deus Todo-Poderoso, invoca o Espírito Verdade. O Carlotti estava apavorado, porque nem tinha nunca ouvido falar. Concede-nos essa graça. E então, ele ficou mais apavorado ainda, porque a filha, em vez de provocar o fenômeno da escrita, começa a falar. A Aline, então, passa a dizer: que desejam vocês de mim, filhos meus? Meu caro guia, desejo saber, olha só a prudência, por esse médium que não está nas nossas reuniões, portanto, não sabe de nada, né? Que não vai às nossas sessões, o que pensa você sobre a minha suposta missão dita por alguns espíritos? Eu não tenho motivos sérios para crer, mas nem para deixar de crer. Então ele foi investigar, porque ele não queria cair aí num embuste, mas também não queria deixar de saber se tinha ou não algo a fazer, ou seja, se era algo sério. Então vim apelar para você, esperando que fale com o habitual franqueza. E aonde então o Espírito Verdade anunciou estar chegada a hora da reforma religiosa, para a qual só faltava o homem. Tudo estava pronto do ponto de vista espiritual. E se ele não aceitasse, porque dotado de livre-arbítrio, outro assumiria o seu papel. Então a missão não é obrigatória, subordinada não aos espíritos, porque da parte espiritual estava tudo certinho, mas agora ao homem.
E aí é onde o Espírito Verdade pergunta para ele: você estaria disposto a aceitar com todos os percalços da perseguição? Nós estamos dispostos? Muitas vezes nós vamos encontrar conflito na família, no trabalho, a levar avante a nossa tarefinha, por menor que seja. E então ele aclama naquele momento Allan Kardec como missionário, porque ele ouviu a missão do Espírito Verdade do Carlotti. Só que o codificador não gostou. Falou: não. Olha a humildade, não quero aplausos. Aí é onde o Roustan começa a falar. Por quê? Porque o Kardec usou de toda uma argumentação para dizer que não era missionário naquele encontro. E o que ele disse? Não é o que parte com um encargo, e sim o que regressa triunfante após o desempenho. E aí o Roustan falou: sim, o professor está certo, mas nenhuma tarefa é dada àquele que não está preparado. E nesse caso o preparo tinha que ser intelectual e moral. Se a gente vai fazer uma cirurgia, a gente vai num profissional da área de saúde, um médico. Provavelmente vai precisar de um anestesista. E assim também a espiritualidade não confiaria um encargo tão grande a quem não estivesse preparado. Muito bem, eles começaram a aplaudir o Kardec. Concordo que o livro é apenas a primeira página da verdadeira filosofia dos espíritos superiores. Se o mundo ficar, disse um dos presentes, apenas com essa primeira página da sabedoria dos grandes espíritos, a humanidade só pelo livro se poderá livrar das trevas em que se acha mergulhada a respeito da vida no além. Agora o Baldini ele queria contar a experiência dele, o que aconteceu com ele. Como que a gente para aqui? Eu, por exemplo, sou lá do Rio Grande do Sul, nem pensar em comparar com a tarefa deles, mas a gente vai, o curso da vida vai mudando. Baldini com a esposa e as meninas não moravam na França. E eles então tinham o espírito familiar Zéfiro. E Zéfiro se comunicava, porque não tinha doutrina espírita, mas tinha mediunidade. E Zéfiro, certa vez, lá na ilha que eles moravam, falou assim: logo, vocês estarão morando em Paris. Eu achei brincadeira. Meus negócios são todos aqui. Não tenho nada para fazer em Paris. Passou poucos dias, veio um recado e um convite para que eles fossem para Paris. E nessa noite que o espírito Zéfiro disse isso, ele também disse: eu ficarei contente, porque eu encontrarei um velho amigo druida que se chama Allan Kardec. Eles não acreditaram, veio o convite e foram. E quando eles foram, lá já em Paris, ele numa manifestação diz através da menina o seguinte: logo estou contente, porque as meninas atrairão o meu chefe druídico para essa casa. Na ignorância ainda acharam que seria um pretendente para elas. Estavam longe de saber que era o professor que estava visitando a casa, que era o antigo chefe druídico que ali estaria. Ou seja, que estaria com a missão do levantamento moral, social e científico da humanidade. E aí Baldini então passa a contar toda a história como se deu, e é por isso, diz ele, que eu também considero Allan Kardec o missionário. Mas ele não aceitava os aplausos, como vocês viram. Os amigos é que tentaram a todo instante insistir. Mas a noite vai avançando, é nosso horário também. Lá pelo meio da noite, e tem mais uma coisa bem interessante no livro, que é que dado momento, a médium, está nesse livro de Canuto Abreu, certo? Isso aqui tem cartas assinadas por Allan Kardec, está com o nosso amigo Oceano, que ele é curador do Museu da Febre, as originais. Então surgiu esse livro, porque como é que nós, na posterioridade, saberíamos esses detalhes, né? O Livro dos Espíritos e a sua tradição histórica e lendária de Canuto Abreu.
Nesse livro, nós vamos ter uma comunicação de São Luís pela médium do fogo. É belíssimo, inclusive para os dias atuais, do homem novo. Mas o tempo vai avançando. No meio da noite, as senhoras então já vão se despedindo, quando a Méliès se recolhe e o professor Rivaio vai para o escritório, senta a escrivaninha de carvalho sob a luz buchulante de uma vela. Ele apanha um caderno. Já estava um pouco escrito, porque é um caderno de memórias. E aí ele começou a escrever. Hoje, finalmente, 18 de abril de 1857, posso dizer que lancei a público o trabalho mais importante da minha vida, pelo enorme benefício que certamente espalhará. Olha só, nós estamos aqui, 160 anos depois, reunidos. E isso devo, ele estava escrevendo, susteve a pena por instantes. E aí ele tira da gaveta um dossiê de couro marrom com papéis escritos. Aí ele releu o que ele tinha escrito. Devo, parou, né? Tinha essa nota na margem, de Zéfir, ele leu, de Zéfir, em 5 de janeiro de 1857. Então é a data que ele foi na livraria entregar os escritos para serem impressos, lá na Madame Dentou. Evocando mentalmente, então, Zéfiro, isso eu devo ao espírito amigo. Em primeiro lugar a ti, prezado companheiro de outrora. Quero deixar aqui transcrito em destaque as tuas palavras. Então vamos ver o que Zéfiro tinha dito a ele em 5 de janeiro de 1857. Mas qual? A verdade não será conhecida tão cedo, nem acreditada pela maioria antes que decorram muitos anos. Você não verá nesta existência senão a aurora do sucesso dessa obra. Terá que voltar à terra, reencarnado no outro corpo, para completar o que está apenas começando a fazer. Só então verá em plena messe os primeiros frutos da sementeira que o livro dos Espíritos vai espalhar pelo mundo. Agora você terá apenas inimigos invejosos, competidores que procurarão denegri-lo. Não se desencoraje, nem se inquietem com o que disserem ou fizerem. Prossiga, continue incessantemente a trabalhar pelo progresso da humanidade. Enquanto perseverar no bem, os amigos espirituais estarão a te amparar. Você será sustentado pelos servos da verdade. No começo do ano passado, minha amizade aos que durante o curso dos ensinos se portaram convenientemente. Agora ele está agradecendo a todos, não só ao codificador. E encerra dizendo, você foi o escolhido. Rivaio, então, pôs a dizer estas palavras. Obrigado ainda uma vez mais, não fiz mais que o meu dever. Para ser digno da sua estima, se agi, devo muito a esse irmão. Você me guiou, os primeiros instrutores. Você apresentou-me o Espírito Verdade. Você mostrou-me algumas páginas antigas do meu passado. E agora me dá essa mensagem sobre o meu futuro. Obrigado por tudo, 1000 vezes obrigado. Creio que você, que não viverei o bastante nesse corpo alquebrancado para ver o triunfo da verdade espírita. Olha o que o codificador diz. Mas ficarei satisfeito se puder resistir, como você anuncia, ao desenvolvimento germinativo da filosofia que começamos a plantar hoje na Terra. A seara é de uns, a colheita é de outros, assim diz o Evangelho. Mais de 100 exemplares do livro já se foram nesse primeiro dia doados ou vendidos. Cada volume será um grão de vida nova lançado ao coração de um homem velho.
se algumas sementes caírem em corações maduros, haverá por certos gloriosas ressurreições. 1.200 sementes, que foi a primeira edição, da verdade serão lançadas no terreno da opinião. Se uma só frondejar, nosso esforço não foi em vão. Você prometeu me amparar, eu me esforcei, e você também, amigo, cumpriu a sua palavra. Guardarei preciosa a sua estima. Está me ouvindo? Nessa altura o relógio, então, soa meia-noite. Sinto alguém alertar-me. Adeus, meu amigo. Rivaio fechou a pasta de couro e escreveu: até logo, amigo. E então, para não acordar Gabi, foi na ponta dos pés, para que ela não despertasse, ele foi dormir. Então, o livro dos Espíritos foi qual um farol que rompesse as trevas que pesavam sobre a humanidade, atraindo multidões de sedentos de luz e de verdade. Inclusive, nós estamos aqui reunidos em nome dessa doutrina, que é o Consolador, que é o Cristo de volta. Nós que falamos hoje no Cristo vivo, já que é Páscoa, é o Cristo redivivo. Muito obrigado pela atenção.